Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Mas antes, deixa eu só dar um recadinho aqui e falar para vocês que tem relatos gravados, coletânea de relatos, toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal Assombrado no YouTube, às 11 da manhã. Então, coletânea de relatos gravados de segunda, quarta e sexta às 11 da manhã. E temos relatos ao vivo todos os dias, de domingo a domingo, de segunda a segunda, todos os dias, às 10 horas da noite, no canal Assombrado aqui no YouTube, por volta das 10 horas da noite. E só mais um último recadinho aqui, é para falar para vocês que essa semana temos promoção na loja. Promoção da camiseta O Bicho Vai Pegar, certo? Então essa camiseta, essa semana até sábado, ela tá saindo de R$ 69,90 por R$ 49,90. Basta você colocar lá, a hora que você for comprar, coloca o cupom de desconto bicho_pega. E aí você vai conseguir essa camiseta com descontão, hein? Só essa semana. Bora pros relatos? O homem pelado no corredor. A moça que nos conta esse relato é de Petrolina, em Pernambuco, e ela conta que o pai dela morava no Ceará e veio para trabalhar na região. Na verdade, ele veio morar em Petrolina e trabalhava em Juazeiro, na Bahia. Juazeiro fica a 10 minutos de Petrolina ali, o Rio São Francisco divide as duas cidades. Com o passar dos anos, ele alugou uma loja em Petrolina e nos fundos dessa loja tinha uma casa. E a dona dessa casa fazia ali reuniões de candomblé. E com o tempo ele acabou comprando essa loja e também a casa que ficava nos fundos. Então o pai dela viajou para Juazeiro do Norte, no Ceará, se casou com a mãe da moça que nos conta esse relato e a trouxe para morar ali em Petrolina, onde ele estava. Ela conta que o pai dela sempre reunia amigos ali na casa deles e tinha uma mulher nesse grupo de pessoas que era apaixonada pelo pai dela. Já viu, né? A mulher ficava de zóio no pai dela e, segundo ela fazia vários trabalhos de magia para conseguir o pai da moça que nos conta esse relato, para fazer com que ele se separasse da esposa e até para fazer com que a mãe da moça que nos conta esse relato morresse e muitas outras coisas. Diz que na frente da mãe dela, essa mulher falava que achava lindo a união dos dois, né, como marido e mulher, que adorava ser amiga dela e tudo mais. Mas na frente de outras amigas dela, ela falava que odiava a mãe da moça que nos conta esse relato, né, que odiava fulana e que estava fazendo de tudo para separar ela do marido. Só que essas mulheres, as pessoas para que essa fulana contava que não gostava da mãe da moça que nos conta o relato, também eram amigas da mãe da moça. Então foi ali que uma contou para outra e acabou que a mãe dela ficou sabendo, né? Só que a mãe dela era uma pessoa de muita fé, uma pessoa muito reta. E ela simplesmente dizia: eu entrego a Deus. Quando vi falar, né? Falar, a mulher lá tá fazendo o trabalho para você, separar você do marido. Ela só falava isso: eu entrego a Deus. Ela conta que a mãe dela nunca desejou mal a ninguém e sempre entregou tudo a Deus. Diz que ela é católica e de muita fé. Já a moça que nos conta esse relato diz que se isso fosse com ela já tinha ido lá e encher a mulher de porrada. Mas ela falou aqui que estamos falando da mãe dela e não dela, né? E ela conta que certo dia estavam ali todos na frente da casa da mãe dela, conversando, quando essa mulher resolveu entrar para beber água na casa. Mas assim, foi entrando como se a casa fosse dela, sabe? Tomando, vou beber água e tal, entrando, só que não tinha ninguém dentro de casa naquele momento. Sem pedir permissão alguma, foi entrando. Daí, a hora que ela estava saindo da cozinha, já no corredor, ela começou a escutar um barulho de casco de cavalo, fazendo tipo pocotó, pocotó, ploc, 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 sabe, casco de cavalo? E esse barulho vinha se aproximando dela pelo corredor. Quando ela virou para trás para olhar, a mulher viu, próximo ao teto, um homem pelado com os pés de cavalo. Ele tinha patas de cavalo e ele vinha descendo a parede na direção dela.
Ela deu um grito e saiu correndo por aquele corredor. E aí, quando ela olhou para trás, aquele ser já estava bem mais próximo dela aqui. E ela conta que da cozinha para a porta de saída da casa tem cerca de 30 metros esse corredor. Então, no que ela correu, ela olhou para trás, o bicho já estava aqui atrás. A mulher chegou na calçada gritando, desesperada, pálida, tremendo. Diz que até xixi na roupa ela fez. E aí, imediatamente, essa mulher virou para a mãe da moça que nos conta esse relato e pediu perdão por todos aqueles trabalhos de magia que ela tinha feito para ela. E a mãe dela simplesmente respondeu que ela já tinha perdoado, que ela entregou tudo para Deus. Ela conta que essa mulher passou anos sem passar na frente da casa, mas depois de um tempo ela voltou a frequentar a casa da mãe dela, só que nunca mais entrou sozinha na casa. A moça que nos conta esse relato diz que não era nascida nessa época, que a mãe dela estava grávida do irmão mais velho. E ela conta que nunca gostou mesmo dessa mulher, que ela só foi saber dessa história quando ela tinha 15 anos. Hoje, a moça que nos conta esse relato tem 39 anos. E diz que essa mulher acabou que sumiu do mapa. E ela diz que a mãe dela tem uma fé assim inabalável. E o pai diz que essa casa é assombrada desde que ele comprou. Ela diz ainda que o pai dela era sensitivo, mas ele sabia lidar muito bem com essas coisas, ele não tinha medo, ele sabia lidar com isso. Ela conta que passou anos e anos vendo coisas sobrenaturais acontecer nessa casa. Botijão de gás se arrastando sozinho pela cozinha. E os irmãos dela também presenciavam várias coisas estranhas na casa. Ela conta que a mãe dela nunca viu, mas sentia a presença de algo na casa e também tinha sonhos. O pai dela também sentia coisas na casa. E ela termina dizendo que a mãe dela vendeu essa casa no ano passado. Agora ela não sabe se o novo proprietário vê coisas sobrenaturais lá ou não. Aviso de aparição. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela. Ela acredita que foi lá pelo final dos anos 90, não tem certeza. Ela conta que um dia pela manhã, a mãe dela estava na cozinha lá com uma amiga, as duas estavam preparando alguma coisa para comer e conversando, quando do nada a mãe dela parou estática, olhando num lugar só assim, ó, ficou paralisada. E a amiga, vendo que ela não se mexia, não fazia nada, ficava olhando para um lugar só, depois de vários segundos ali parada, estática, olhando para um lugar só, a amiga dela foi lá chacoalhar tudo e perguntar o que estava acontecendo. E a mãe dela então disse: acabei de ver um homem muito alto, todo vestido de branco, olhando para mim, bem aqui na cozinha, aqui, bem na minha frente. Bom, mas o dia continuou normal e o assunto foi esquecido. Nesse mesmo dia, elas ficaram sabendo que um primo delas, que trabalhava nas minas lá no Pará, estava voltando de vez para morar lá na cidade delas, porque diz que nesse emprego as pessoas se aposentam cedo devido à toxicidade do trabalho. Ele havia chegado da capital e estavam lá para esperá-lo a esposa dele, um dos filhos, o pai dele, que é o tio da moça que nos conta esse relato, e uma amiga da família. Se encontraram, curtiram aquele reencontro e tal, mas como já estava tarde, todo mundo queria viajar para voltar para a cidade ali no dia seguinte, para não pegar a estrada à noite, né? Mas o primo dela fez questão de voltar no mesmo dia, pois era aniversário de casamento dele e ele queria passar essa data com todos, inclusive com o outro filho dele que não pôde ir e tinha ficado na outra cidade. Ele não pôde ir para a capital receber o pai, tinha ficado na cidade. Então ele queria ir embora. Então, tarde daquela noite, daquela mesma noite, a mãe da moça que nos conta esse relato recebeu uma triste ligação, avisando que tinha ocorrido um acidente naquela madrugada, onde um carro ultrapassou um caminhão e esse carro bateu de frente com o carro do primo delas. E nesse acidente, o primo que vinha dirigindo o carro foi atingido em cheio e morreu na hora. E o motorista do outro carro também morreu na hora. Detalhe é que o primo delas era um homem muito alto, assim como aquele homem que apareceu na cozinha de manhã para a mãe dela. Claro que a mãe dela ficou pasma com esse presságio, até porque ninguém lá tem um histórico de ver e ouvir coisas sobrenaturais. E a moça que nos conta esse relato, que diz que tem fascínio por essas coisas sobrenaturais, vira e mexe se pega
pensando em coisas como: por que houve essa meia revelação aí que não se permitiu ser completamente interpretada? Porque aquele homem apenas apareceu, não fez nenhum gesto, não falou nada. E por que esse caso específico teve que ter um aviso da morte do primo? Já que elas não costumam nem sequer ter pressentimentos. E quem será que era esse homem que apareceu? Porque no momento em que ele apareceu, o primo ainda estava vivo. Então não era o espírito do primo. Seria uma parte dele que já pressentia que algo ruim ia acontecer e tentou avisar alguns familiares? Ou seria algum tipo de entidade que se fez parecer com o primo para poder tentar dar um recado ou avisar do acidente? Bom, certas coisas são mesmo muito misteriosas. Eu vi um espírito. A moça que nos conta esse relato tem 29 anos e é de Itaúna, Minas Gerais. Bom, ela conta que isso aconteceu quando ela tinha 14 anos de idade e ela morava numa rua sem saída, e nessa rua tinha poucas casas e tinha também uma árvore e uma pedra grande onde eles costumavam ficar sentados. E em frente à casa dela havia 2 lotes vagos, né? E tinha um barranco lá e lá embaixo tinha um campinho de futebol. Um campinho desses de areia, bem simples mesmo. Bom, nesse dia ela conta que estava ela, a mãe dela, uma tia dela e 2 vizinhas conversando embaixo dessa árvore. E a mãe e a tia dela estavam sentadas na pedra. E conversa vai, conversa vem, a mãe e a tia começaram a relatar coisas que aconteciam com elas. Como barulho de cavalos correndo ao redor delas, mas ia ver, não tinha nada lá. Ou quando elas acordaram de madrugada escutando barulho de correntes sendo arrastadas pelo chão e barulho de passos de cachorro pela casa, sendo que eles nem tinham cachorro. E entre outras coisas. Nesse meio tempo, nessa conversa aí, essas 2 vizinhas ficaram com medo de ir embora até a casa delas, sozinhas, e pediram para que alguém a acompanhasse. E nesse meio tempo aí, durante essas conversas aí sobrenaturais, essas 2 vizinhas que estavam lá acabaram ficando com medo de voltar para casa sozinhas e pediu para alguém acompanhá-las. E a moça que nos conta esse relato, que diz que não tinha medo nada, acompanhou as 2. E aí no meio do caminho elas olharam para esse barranco e pararam, porque escutaram vozes como se tivesse gente cantando. E diz que lá no meio do campinho tinha umas luzes de cor azulada. E essas luzes subiam aquele barranco rente à cerca de uma casa. E na metade do caminho elas viravam para a esquerda e seguiam. E conforme elas andavam, elas iam sumindo. Quando as 2 vizinhas viram isso, elas saíram correndo embora para a casa delas. Ou seja, as 2 viram também. Então não era coisa da cabeça da moça que nos conta esse relato, não. Bom, uma dessas luzes continuou subindo o barranco até chegar no passeio. E parece que essa luz, ou essa pessoa que carregava essa luz, viu que a moça que nos conta esse relato viu, percebeu que ela estava vendo aquela luz, vendo ele lá. E aí parece que começou a se aproximar dela, também para saber o que estava acontecendo às vezes, né? E então ela ficou olhando para ele e ele ficou olhando para ela. E ela pôde perceber bem os detalhes agora. Era um homem branco, de mais ou menos 1,70 m de altura, cabelo preto na altura dos ombros e cacheado. Tava de calça branca, tipo essas de capoeira, e uma blusa branca também. E na mão ele segurava uma tocha. E a tocha toda era de cor azul, inclusive o fogo era azul. E esse homem foi até o portão dessa casa e bem na frente do portão ele agachou. Parecia que ele estava com medo dela. E ela ia lá para perguntar se ele precisava de ajuda. Mas antes ela conta que olhou para a mãe e para a tia para perguntar se, sei lá, elas também estavam vendo aquilo. Mas ela conta que a mãe e a tia também não estavam mais lá, elas já tinham entrado em casa. E quando ela olhou de novo para aquele homem ali agachado, ele também não estava mais lá, já tinha sumido. E ela diz que quando percebeu que aquele homem sumiu assim, diz que bateu um medo, bateu um arrepio. Ela saiu correndo, entrou em casa e contou tudo para a mãe e para a tia dela, que acreditaram nela. Até hoje ela não sabe o que era aquilo, aquele monte de luz. No caso, então parecia um monte de gente carregando tochas de fogo na cor azulada. E esse homem aí, será que eram escravos? Ou será que ele achou que ela era um fantasma e foi até lá para conferir?
Será que eram pessoas de outra dimensão que por algum acaso apareceram para o lado de cá e por isso ele também se assustou com ela? O que será? O duende e a moeda. A moça que nos conta esse relato diz que não sabe bem se isso foi um sonho ou se ela realmente viu. Porque ela diz que ela estava com muita dor por conta de uma unha encravada. Muita dor no pé. E por conta dessa unha encravada ela não conseguia dormir direito. Ela demorou a dormir e acordava o tempo todo de madrugada porque tudo incomodava. E aí que ela sonhou ou viu de verdade um duende que puxava o colchão dela. E ele puxava com força o canto do colchão, sabe aquela parte arredondada do canto? Era ali, ele puxava com força o colchão. E ela conta que ele era de cor amarelada, assim, um amarelo mais pro normal do que para estranho. Também tinha as orelhas pontudas e um nariz grande. E diz que ele tava só com uma cuequinha, que mais parecia uma fralda. Diz que tinha biquinho do peito e tudo, tinha mamilo. Era careca e tinha os olhos bem expressivos. O tamanho era pouco mais de 50 centímetros de altura. E ele falava com uma vozinha engraçada. Ele falava, moeda, moeda, moeda. Repetidas vezes ele falava, moeda, moeda. E ela meio que sem entender o que estava acontecendo, se era sonho, se não era, ela só falou assim, ai, me deixa dormir, eu tô com dor. Só que ele não parava de falar, moeda, 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 levantando o colchão dela. E ela disse que o bichinho tinha força, viu? Porque ela lembra da cabeça dela chacoalhando, levantando assim no colchão. Bom, no dia seguinte, durante o café da manhã, ela comentou com o marido dela, né, sobre esse sonho ou sei lá o que ela teve com esse duende. E sobre o fato de diversas vezes ele falar moeda, moeda. E no exato momento em que ela disse moeda, diz que o marido dela arregalou os olhos assim e perguntou pra ela, tipo, amor, é brincadeira isso, né? E ela disse, tipo, o quê que é brincadeira? Sobre eu ter visto o duende? E o marido dela disse, não, eu achei uma moeda no chão do estacionamento do shopping. Eu peguei e trouxe pra casa, tá ali na mesinha. Ela diz aqui que toda moeda que eles acham, eles pegam e levam pra casa, porque diz que dá sorte. E ela conta que ficou de boca aberta. Mas ela conta que é uma moeda normal, uma moeda de 10 centavos normal, não tem nada de especial. Será? Porque, como ela disse, eles sempre pegam moedas do chão quando eles acham. Será que essa seria diferente? O que ela teria de especial? E aí, ela viu ou ela não viu um duende? E como que ela faz para devolver essa moeda? E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. E não se esqueçam, promoção aqui, ó, o bicho vai pegar só essa semana. Tchau!